Louvado seja o Senhor por esse tempo que o Senhor nos dá, com a graça dele, de nós estarmos reunidos. Nós vamos continuar no capítulo 15, Atos 15. Pediria aos irmãos, então, aqueles que forem acompanhar a leitura, Atos 15. Atos 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Atos 15, do 1 ao 11. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhado pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e da Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós, quando nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé os corações. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Na verdade, a entonação foi ruim aqui, né? Então vamos lá. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos. Vamos ler juntos esse 11 aqui, irmãos? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos num capítulo crucial, e esse capítulo, ele retrata um momento muito complexo na história da igreja. Os irmãos sabem que nós estamos nesse capítulo 15, vendo uma situação que aconteceu em decorrência da pregação do evangelho aos gentios, quando Paulo e Barnabé foram recomendados, né? Primeiramente foram separados pelo Espírito Santo, recomendados pela igreja em Antioquia, que fossem servir ao Senhor, levando o evangelho para as regiões além da Judéia. Então, eles entraram na Ásia Menor, pregaram o evangelho, foram depois para a região da Galácia, e lá pregaram o evangelho a diversas cidades, estabeleceram igrejas e retornaram para Antioquia da Síria, onde primeiramente eles foram
ah, incumbidos pelo Senhor de pregar o evangelho. Então, eles, em Atos 13, os irmãos se recordam, havia na igreja em Antioquia profetas e mestres, Paulo, Barnabé, aí citou mais 3 nomes, e o Espírito Santo diz assim: separai-me agora Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, eles saíram para essa obra. Passou-se um tempo servindo ao Senhor. Provavelmente, estima-se que eles gastaram, nesse tempo, algo em torno de 2 a 3 anos, servindo os irmãos dessa maneira. E quando eles estão aqui, que nós vimos em Atos 15, 1, quando eles retornam, e eles estão já em Antioquia de novo, né? O que aconteceu? Um grupo de irmãos, como nós vimos no sábado passado, vindo da Judéia, disseram o seguinte, eu vou ler porque este é o ponto que vai nortear a linha mestra do que nós vamos falar hoje, né? Então, no versículo 1, qual era o ensino desses irmãos da Judéia, ou desses judaizantes? Parte final do versículo 1, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E olha o versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Quando esses homens vindo de Jerusalém, eles começaram a abordar os irmãos de Antioquia, da Síria, que não tinham recebido da parte de Paulo nem de Barnabé qualquer tipo de ensino relativo à circuncisão e à observância da lei de Moisés, quando eles começam a ensinar, surge então uma grande discussão entre eles. Quem se levantou para defender o evangelho? Paulo e Barnabé. E o texto que nós vemos no versículo 2 diz que houve uma contenda e não pequena discussão. Fomos instruídos na reunião passada que há momentos em que nós, cristãos, pela fé evangélica, nós devemos discutir e combater. Deus não precisa de defesa, Cristo não precisa de defesa, mas a fé exige que nós a combatemos, que nós a defendamos e possamos combater todos aqueles que tragam ensinamento contra a fé. Este é tanto o ensino de Paulo quanto o ensino de Judas. Judas, nós vimos na reunião passada, que fala assim, que ele estava disposto a escrever a respeito de um tema que ele aborda lá na epístola dele, mas ele diz que se viu obrigado a batalhar pela fé. E Paulo diz também que nós devemos defender a fé evangélica. Ele usa esse termo. O que Paulo e Barnabé fizeram, então, quando estes homens chegaram para dizer, olha, vocês têm que crer, que serem circuncidados e cumprirem a lei de Moisés para serem salvos. Irmãos, o que foi acrescentado aqui? Foi um ensinamento de que para um homem, uma mulher ser salvo, além de crer em Cristo, há uma necessidade de se cumprir a determinação da circuncisão, que foi, de fato, né, a aliança que Deus fez com Abraão, é um sinal da aliança com Abraão, como nós vemos ali em Gênesis capítulo 18. E quando estes homens chegam e começam a ensinar algo diferente, trazendo confusão para os irmãos, Paulo e Barnabé então dizem, olha, não há essa necessidade. Cristo é suficiente para dar salvação. Mas, irmãos, se nós pensarmos, olha como é interessante. Os judeus aguardavam o Messias, correto? Agora imagina um grupo de judeus que creem que Jesus é o Messias e que Jesus, então, é o cumprimento das promessas e que este Jesus, agora, ele cumpre as profecias
e ele, então, é reconhecido como Messias. É o caso, provavelmente, desse grupo de judeus que viajou algo em torno de 400 quilômetros para chegar em Antioquia e falar assim: vocês precisam ser circuncidados e precisam agora guardar a lei de Moisés. Por que eles fizeram isso? Porque, irmãos, durante esse tempo, nós estamos falando aqui, nós estamos mais ou menos no ano 48, 49, 50 da era cristã. Jesus morreu no ano aproximado de 33. Nós estamos com 15, 16 anos. Pós-morte e ressurreição do Senhor, pós-Pentecostes, um período em que os judeus em Jerusalém estavam vivendo um momento de deixar a antiga aliança e serem instruídos e compreenderem a nova aliança. Mas se eu entendo que Jesus é o Messias, e o Messias está sendo prometido na antiga aliança, eles entendiam então que não houve uma separação, uma distinção entre a antiga aliança e nova. Por quê? Porque a promessa foi feita a Abraão. Moisés instituiu a lei, dada por Deus. Então, eles estavam com dois assuntos bíblicos. Circuncisão é bíblico, irmãos? É ou não é? E a lei é bíblica ou não é? Defender a circuncisão e a Bíblia é bíblico? Defender a circuncisão e a lei de Moisés é bíblico ou não? O que falta, irmãos? A compreensão de que Jesus veio pôr fim à antiga aliança, ao antigo pacto, e estabelecer uma nova aliança. Baseada no quê? No nascimento judaico? Não. Baseada no seu sangue. Quando Jesus estabelece a grande comissão, como é chamada, em Mateus 28, o que Jesus disse? Ide por toda a terra, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Moisés tem ensinado, que eu vos tenho ensinado. Então, o que nós temos aqui, irmãos, de um lado é Moisés e de outro lado é Jesus. Moisés entrou na boa terra, irmãos? Não. Moisés parou aonde? Nos limites de Canaã. Moisés é um representante da lei. Quem levou o povo para dentro da terra? Josué. Que significa? O nome de Josué é o nome hebraico de Jesus. Moisés, como representante da lei, a lei nos leva até Cristo. Moisés poderia entrar na graça? Moisés poderia entrar em Canaã? Não. Porque a lei serviu de aio. Até quando? Até o momento que vem a graça. Moisés vem e para aonde começa Josué. Josué leva o povo para Canaã. É a graça que nos leva a desfrutarmos e recebermos a plenitude de Cristo simbolizado por Canaã. Moisés tem que terminar onde começa a graça. Não é isso que João diz? Que tendo vindo, Moisés trouxe a lei, mas Cristo trouxe a graça. Josué, então, nos leva para agora Canaã. O que nós estamos em debate aqui, irmãos, é se a fé cristã instituída por Jesus precisa de mais algum item para alguém obter salvação ou Cristo é suficiente. Moisés precisa estar do lado de Cristo para um homem alcançar a salvação? Quando isso chegou para os irmãos de Antioquia e a discussão ficou tamanha, o que eles sugeriram? Vamos separar um grupo de irmãos aqui e vamos ouvir os apóstolos e os presbíteros que estão em Jerusalém para que nós cheguemos a um consenso.
Não seria mais fácil, irmãos, aparentemente, os irmãos de Antioquia falarem assim: bom, vocês querem circuncisão e vocês querem o cumprimento da lei. Nós não precisamos disso. Nós somos ensinados que Cristo é suficiente. Vocês voltem para Jerusalém, sigam o caminho de vocês, que nós vamos seguir o nosso caminho. Mas, irmãos, o Espírito Santo estabeleceu que a igreja é única, que está debaixo de um único cabeça, que é governada por um único ensinamento e que toda a igreja precisa experimentar a unidade do Espírito Santo. O que os irmãos sabiamente fizeram aqui? Não se trata de buscar a igreja mãe, mas se trata de não permitir que a unidade gerada pelo Espírito Santo fosse rachada. É muito fácil, irmãos, é muito fácil abrir mão da unidade do Espírito Santo para defender posicionamento, visão, entendimento pessoal. Quando nós somos exortados pela palavra do Senhor, que nós devemos nos esforçar para manter a unidade do Espírito, do que, irmãos? No vínculo da paz. Essa é uma responsabilidade para toda a igreja. Nos mantermos debaixo do ensino do cabeça. Só há uma igreja, só há um ensinamento, só há um Espírito, só um batismo, só há um só Senhor, uma só fé, e nós precisamos, irmãos, o tempo todo estarmos buscando a compreensão dessa verdade. E os irmãos chegam, então, com este propósito. Estão ensinando que, além de Cristo, é necessário circuncidar e cumprirmos a lei de Moisés. O versículo 6, então, eles chegam e colocam: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Aqui, irmãos, rapidamente, olha que interessante. A questão dos presbíteros em Jerusalém não é mencionada antes do capítulo 15. Mas considerando o tempo decorrido do Pentecostes, em que somente os apóstolos estavam em Jerusalém, passado tantos anos, o que aconteceu, irmãos, de modo saudável? A igreja em Jerusalém foi tendo amadurecimento de irmãos que se tornaram presbíteros, e agora eles estavam junto com os apóstolos, considerando as questões pertinentes à fé cristã. A maturidade cristã, o crescimento dos irmãos é algo que nós precisamos primário. Todos nós precisamos estar considerando. Eu tenho amadurecido? A minha fé cristã, a minha maturidade, a minha compreensão, o meu zelo pela casa de Deus, o meu amor pelos irmãos tem crescido? É importante nós entendermos que, no primeiro momento, somente os apóstolos decidiam todas as questões de Jerusalém. Agora, o serviço dos apóstolos tem gerado um crescimento nos irmãos a ponto de surgirem anciãos com uma visão, com um entendimento, com uma compreensão bíblica adequada para tratar de uma questão tão séria. O que faremos? Vamos obrigar os gentios a se circuncidarem e guardarem a lei de Moisés ou não? Então, vamos ver como eles agiram no versículo 7, né? Perdão, ainda no versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Queria pedir que os irmãos acompanhassem comigo aqui 3 versículos do livro de Provérbios. Provérbios 11. Provérbios 11, 14, diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo. Acharam? Vamos juntos? Não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22.
Vamos juntos? Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Vamos mais uma vez? Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. E o último, Provérbios 20, 18. Provérbios 20, 18. Os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Fazem a guerra com prudência. Nós temos 3 ensinamentos, 3 versículos que falam que as decisões devem ser tomadas com conselheiros, em conselho. Por que que os irmãos se reuniram em Jerusalém? Por conta da seriedade da questão, havendo necessidade de se ter um grupo grande de irmãos orando e buscando entendimento para que coletivamente houvesse uma decisão única proveniente do Espírito Santo. Irmãos, esse é um ensino que nós temos da palavra do Senhor que deve se aplicar na nossa vida o tempo todo. Nós não devemos agir sem conselhos, sem conselheiros, sem sentar e ouvir as pessoas, ouvir os irmãos. Na sua vida cristã, na minha vida cristã, caminhe com conselheiros. Busque entendimento com os irmãos. Não se isole, não busque um afastamento quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar conselho para tomar as decisões. Está com dúvida no que fazer? Não sabe como agir? Não sabe como falar? Que caminho tomar? O que fazer? Busque o quê? Conselhos. E busque conselheiros. Isso se aplica para tudo na nossa vida. Se você está no mundo empresarial, o que você vai buscar para progredir na sua atividade? Vai procurar os melhores. Vai participar de feiras, vai participar de estudos, vai fazer cursos. O que você está ouvindo? Conselhos, conselhos, conselhos. Não é? Você está buscando cada vez mais o quê? Ouvir os outros. Imagine nas questões espirituais, irmãos, em que Deus, na sua palavra, diz assim: não havendo sábia direção. Por isso que o Senhor estabelece que as assembleias, elas são conduzidas por um grupo de irmãos, pelos presbíteros, e nunca por um único homem. Porque se não houver conselho, o fracasso é iminente, irmãos. O coração do homem é enganoso, é corrupto, ambicioso, gosta de aplausos, é soberbo, mas na comunhão dos conselheiros, nós podemos ser tratados. Outra coisa, irmãos, tenha um coração ensinável sempre. Um dos sinais da soberba espiritual é quando nós deixamos de ser abertos ao ensinamento. Nós deixamos de ter um coração ensinável. Nós nos julgamos e selecionamos quem nós vamos ouvir, ignorando que o Senhor pode suscitar qualquer irmão, qualquer irmã, para te corrigir, para te admoestar. Nós devemos, em comunidade, ter um coração aberto ao ensino. Por outro lado, nós devemos ensinar sempre com base na palavra do Senhor. Quando Paulo fala ali aos Colossenses para corrigir, exortar e admoestar, ele diz assim: segundo a sã doutrina. Não é dar conselho da maneira que eu penso, mas é aconselhar sendo enchido pelo Espírito Santo e conduzindo a enxergar a palavra do Senhor. Então, irmãos, o que nós estamos sendo guiados pelo Senhor aqui, vendo como os irmãos agiram, é a importância
de nós estarmos cercados de conselheiros. Busque comunhão, busque conselho, busque ouvir um, ouvir dois, ouvir três, reúna um grupo de irmãos, trate os assuntos, seja aberto, sincero, transparente. Se tem um lugar que nós devemos ser sinceros e transparentes e abertos à correção, é a igreja, irmãos. É a igreja. A igreja é o lugar onde nós rasgamos o coração para os irmãos. Tendo ciência e abertura para corrigirmos e sermos corrigidos. Versículo 7, o que acontece aqui? Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e cresçam. Quando Paulo e Barnabé trouxeram o que Deus havia feito por meio deles no meio dos gentios, e havendo essa discussão entre os fariseus, que haviam exigido que fosse determinado que os crentes gentios passassem a circuncidar e a cumprir a lei, Pedro se levanta dizendo: irmãos, eu quero vos lembrar. Aqui Pedro está falando mais ou menos há cerca de 10 anos o evento na casa de Cornélio. Então, os estudiosos colocam que nesse momento que Pedro se levanta ali em Atos 15, no concílio, 10 anos mais ou menos havia se passado que ele visitara Cornélio e que os gentios em Cesareia receberam o evangelho. Por isso que Pedro diz assim: vocês sabem que há muito tempo, desde há muito tempo, Deus me escolheu. Então ele está falando Cornélio, a cabeça dele é em Cornélio. E eu anunciei o evangelho a eles, porque eu fui escolhido. Eu fui boca de Deus para eles. E quando eu anunciava o evangelho, o que acontecia? Eles creram. O evangelho, devidamente anunciado por Pedro, na casa de Cornélio, gerou a fé necessária, eles creram. E o que aconteceu, irmãos? Olha o versículo 8. Vamos ler juntos? Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Pedro diz assim: como que nós descobrimos que a família de Cornélio e aqueles homens e mulheres que estavam na casa de Cornélio receberam o evangelho e creram? Porque Deus deu testemunho. Olha que coisa, irmãos. O que Pedro está dizendo? Que o Espírito Santo, que houvera descido em Pentecostes e que havia batizado 3.000 judeus naquele dia, visitar agora a casa de Cornélio, os gentios, e por isso que muitos comentaristas dizem que houve ali o Pentecoste dos gentios em Atos 10, e Deus testemunhou. Deus olhou para o coração deles e disse: eles creram. E porque eles creram, o que Deus fez? Deu o Espírito Santo. Todo homem, toda mulher que crê no Evangelho, ele é batizado pelo Espírito Santo. Ele é habitado pelo Espírito Santo. Isso mostra, irmãos, a importância que nós temos com relação à pregação do Evangelho. Você foi boca de Deus essa semana para alguém? Você foi boca de Deus para alguém nessa semana? Deus te escolheu. Alguém tem dúvida que é um escolhido do Senhor aqui? Não. Todos nós. Mas nós temos um sentido comissionado dia após dia a levarmos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos ambientes em que nós estamos. Nós temos um sentido comissionado e responsabilizado pelas pessoas e almas que o Senhor nos coloca nos ambientes de trabalho, escola, faculdade, academia, vida social, no contato com os clientes, no contato com os familiares.
nós temos tido responsabilidade por essas vidas? Nós temos entendido que o evento que Pedro, naquele dia, na casa de Cornélio, como boca, pregando o evangelho, o Espírito Santo desceu e o evangelho, então, gerou uma porta aberta para todos os gentios, dos quais nós fazemos parte. E hoje, desfrutamos da graça do nosso Senhor, por quê? Porque Pedro, como boca de Deus, foi fiel em pregar o evangelho. Quantas pessoas hoje, que nós vamos encontrar amanhã, começando a semana, Deus colocará no nosso caminho com o propósito de nós sermos boca, para nós anunciarmos o evangelho. E entre nós aqui, irmãos, nós temos nos pastoreado, nós temos nos fortalecido, nós temos assumido compromisso com os irmãos e com a Assembleia de estarmos cada vez mais desenvolvendo a nossa salvação. Nós não somos um ajuntamento, irmãos, com princípio, com propósito, ou com ideologias, ou um partido político. Nós somos reunidos e congregados pelo Senhor como uma assembleia cristã, com o propósito de testemunhar o evangelho do nosso Senhor e amadurecermos e edificarmos mutuamente para a habitação de Deus no Espírito como uma casa espiritual. Somos os únicos? A única assembleia? Não. Em Campinas há outras assembleias? Sim. E que os irmãos sejam fiéis, diligentes em cumprir com o propósito deles e que nós possamos ser fiéis e diligentes em cumprir com o propósito que Deus nos deu como assembleia. Nós precisamos ganhar uma visão coletiva, irmãos. Uma visão do corpo de Cristo, casa de Deus, e temos responsabilidade no serviço de um para com os outros. Pense com você mesmo. Que irmão ou irmã você ligou essa semana para pastorear e saber como que está? Ou que visitou? Ou que mandou versículo? Irmãos, nós temos uma semana de 7 dias. Se nós considerarmos o serviço ao Senhor somente no tempo que nós estamos reunidos, nós estaremos muito aquém. E se nós deixarmos a nossa vida correr dessa maneira solta, entendendo que o nosso pastoreio se dá só em ambiente de reuniões, nós temos 2 horas hoje, de 24 horas. 2 horas da manhã, de 24 horas. Os irmãos que se reúnem na semana, mais 2 horas de terça ou quarta-feira. Não sei quantas horas tem numa semana, mas nós estamos mais ou menos gastando entre 10 horas reunidos. É suficiente para pastorear e cuidar dos irmãos? O que os irmãos acham? Ou nós precisamos ter uma diligência de estarmos semanalmente, dia a dia, buscando cada vez mais nos aproximarmos e fortalecermos os irmãos? Todos nós, irmãos, podemos fazer mais do que nós estamos fazendo. Podemos ou não? E o que é o fazer? É nós estarmos comprometidos com o Evangelho. É estarmos comprometidos com a edificação da casa do Senhor. Quando a gente mergulha e vê esses irmãos vivendo, né? Nós falamos que a vida de Paulo, em quilômetro rodado, tem cerca de 16 mil quilômetros. Esse irmão andou, seja a pé, seja de barco, por causa do Evangelho. 16 mil quilômetros. Num tempo que não há os confortos, não tem os confortos que nós temos, não é? A maioria de nós tem seu próprio carro, tem a facilidade de se locomover, de estar aqui. Se toma um ônibus, ainda conta, de certa maneira, com um transporte que não te cansa tanto. Mas nós, irmãos, somos facilmente vencidos pelo cansaço da nossa mente. Às vezes nós somos derrotados em casa mesmo, na poltrona, no sofá. Não é porque tem alguém que está no meio do caminho com empreitada ou com tentando nos matar, como Paulo fala assim, olha, fui preso, havia salteadores, afundei o navio,
Dizem que ninguém queria pegar navio com Paulo. Que todos os navios que Paulo pegava, ou o mar ficava agitado, ou afundava, ou seja, era a certeza de uma viagem cheia de emoção. Paulo está nesse barco, então já começa a orar agora, porque a situação e o irmão não parava. E nós estamos falando agora de Pedro, irmão fiel, um irmão absoluto. E hoje nós estamos sendo chamados pelo Senhor a edificarmos a sua casa, a defendermos a fé cristã, pregarmos o evangelho às pessoas e vivermos com gozo e com alegria no nosso coração. O versículo 9 diz assim, vamos ler juntos? Veja que Pedro diz o seguinte, a obra do Senhor, a obra do Evangelho, atua onde, irmãos? No coração do homem. A nova aliança, ela tem 2 pontos cruciais na nova aliança. E o Senhor disse que faria. Quais são esses pontos? Ezequiel 36, os irmãos lembram? Tem algum irmão que está com o microfone aberto aqui, tá? Os irmãos que estão acompanhando pela internet, só prestar atenção aí. O que é dito, irmãos? Ezequiel fala assim, vos darei um espírito novo e um coração novo. Pedro está dizendo, esses irmãos na casa de Cornélio, quando ouviram o evangelho e a fé foi gerada neles, Deus concedeu um coração novo, purificou o coração. Deu um coração para amar o evangelho e amar a sua palavra. Irmãos, faça um exercício. Lembre da sua vida antes de conhecer o Senhor. Quais eram os seus amores? O que atraía o seu coração? O que satisfazia o seu coração? E quando você ouviu o evangelho, você recebeu um coração novo e passou a amar o Senhor. Você se lembra dos seus primeiros dias de convertido? Quem se lembra aqui? Levanta a mão. Quem experimentou o primeiro amor? Experimentaram o primeiro amor? Lembra que não tinha assunto? Não tinha interesse? Não conseguia? Irmãos, assim, diante do Senhor, eu era recém-convertido. Estava num período de férias, fui para um hotel com a minha família. Estava numa piscina de água quente, irmãos. Não conseguia conversar com ninguém diante do Senhor. Não queria estar ali. Queria estar junto com os irmãos, lendo e ouvindo a palavra do Senhor. Não tinha assunto. Os irmãos sabem aqui, né? Eu gostava de um time de futebol aqui em Campinas. Quando ia jogar aqui, estava no estádio. E aquelas coisas de futebol, coração cheio daquilo, quando perdia, e na maioria das vezes o time perdia, então a maioria das vezes, depois do jogo de futebol, eu estava mal-humorado. Até um dia que o evangelho me alcançou. Amém. E aí eu comecei a ir nas reuniões no dia do jogo. Não podia acontecer aqui. Seria impossível daquilo acontecer. Com os amigos já de jogo, toda aquela rotina para assistir o jogo, mas não fazia mais sentido. Não preenchia mais o meu coração. A alegria era a palavra do Senhor. Acordava cedinho, às vezes na cama ainda, pegava a Bíblia, ouvia meu pai saindo trabalhar e eu estava ainda lendo a Bíblia. Porque era o que me alegrava, era o que me satisfazia. E todo mundo falava, você mudou, você mudou, você mudou. E começaram os apelidos, né? Pastor, e aquelas coisas, fanático. E uma alegria indizível, cheia de glória. Uma vontade de estar com os irmãos, uma vontade de estar reunido, uma vontade de ler e buscar a palavra do Senhor. Isso é o que deve ser o objeto das nossas orações. Se nós perdemos isso,
O Senhor é o primeiro que tem satisfação em nos renovar a alegria da salvação. E voltarmos a desfrutarmos de uma loucura pelo Evangelho, pelo Senhor e estar junto com os irmãos. Vou confessar para os irmãos, eu tenho um prazer enorme de estar com os irmãos. A Aline sabe disso. Talvez uma das coisas que mais alegra meu coração é estar junto com os irmãos. E dá um abraço nos irmãos, então. Não tenho vontade de desgrudar quando dou um abraço nos irmãos. Enche meu coração. Mas é sempre assim? Não. Nós precisamos nos esforçar. Quem acorda aqui com uma vontade desesperada de ler a palavra do Senhor? Talvez um ou outro, mas a maioria das vezes a nossa carne milita contra o Espírito. É por isso que o Senhor nos deu um novo coração. E esse novo coração ama as coisas do Senhor. Quando você enfrenta a carne e começa a ler a palavra, você já terminou de ler a palavra alguma vez indiferente ou sem ter gosto? Mas lê a palavra. Não estou falando daquela leitura que a gente faz para subornar nós mesmos. Os irmãos sabem que é essa leitura, né? Você abre, vai que eu encontro com algum irmão, o irmão fala assim, irmão, o que você leu na palavra hoje? Meio-dia você não leu nada, você vai passar, então você leu um versículo e pronto, se o irmão me encontrar, eu já tenho um versículo. Não estou falando disso. Estou falando da leitura, que a gente abre a palavra, senta e medita e ora, Senhor, fala comigo, me ilumina, dá revelação, me dá entendimento. Irmãos, Deus tem prazer enorme de ver seus filhos buscando a verdade, buscando a palavra, e de nos acrescentar mais e mais do Senhor, de uma maneira absoluta. E esse encorajamento depende de nós. Quer a ser motivado, encorajado, é você estar perto de irmão que está diante do Senhor. E aquele irmão, quando fala, você fica cheio de gozo, cheio de alegria. A presença do irmão te coloca diante de um desejo de estar buscando mais Senhor. Os irmãos já passaram por isso? Já passaram por isso? Por isso que é uma responsabilidade nossa no corpo. Há um texto, não vou recordar agora, no Antigo Testamento, que diz assim, quando eram chamados os homens saírem à guerra, aí a orientação era, aqueles que forem covardes não vão, porque contaminarão o exército do Senhor. Se nós não estamos com o coração unido com os irmãos, com o mesmo coração, o mesmo propósito de serviço, da palavra, de crescimento, de fé, nós vamos ser pedra de tropeço para os irmãos. Porque estaremos quase que como alcançados por um tipo de covardia, um tipo de abatimento, um tipo de medo, de receio. E isso traz um malefício para a Assembleia. Nós temos que nos conscientizar que, como membros uns dos outros, nós precisamos, irmãos, nos fortalecer. Quando tem uma reunião, normalmente a reunião em que a palavra é exposta, há uma tendência de nós nos acomodarmos, por quê? Eu estou indo lá para ouvir. Quem já pensou isso? Não precisa levantar a mão. Se nós estamos numa reunião em que o mundo espiritual está presente, alguém tem dúvida disso? Em que, neste mundo espiritual, nós somos alvo, inclusive de ataques. Se nós não estivermos fortalecidos e intercedendo por esse ambiente, nós podemos, muitas vezes, por não estarmos cheios do Espírito, nós sermos esses que estão vagarosamente entrando no combate. E os soldados que estão já com as armas à mão, têm que ficar cada vez mais atento com aqueles que deveriam estar também já empunhando a espada, porque estão desprovidos de atenção. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Uma reunião nunca é feita de um irmão, de dois irmãos. Uma reunião precisa de irmãos intercessores, irmãs intercessoras, de nós estarmos lendo, meditando na palavra, porque a oportunidade para todos contribuírem, seja nesse tempo, seja depois, seja amanhã, seja durante a semana, é real, irmãos.
Há um irmão, um testemunho de irmão, em que ele está preparando uma pregação, e a esposa, real isso, né? A esposa entra no quarto e fala para ele assim: você está aqui há mais de 6 horas, preparando essa exposição. E normalmente você tem 2 ou 3 ouvintes. Por que tamanho empenho? 2 ou 3 visíveis, mas há uma multidão invisível. E eu tenho um compromisso com o meu Senhor de fazer o meu melhor sempre. Quando nós pensarmos uma reunião, nós devemos pensar: eu estou me reunindo por causa do Senhor. E o meu coração é de fazer o melhor para o Senhor. Por isso que nós devemos assumir compromissos o tempo todo. Pedro fala assim: reúnam a diligência de vocês. Reúnam a fé, ao amor, à caridade, ao domínio próprio. Essas coisas existindo em vós e aumentando, vos dará uma entrada plena no reino dos céus. Por isso que uma visão espiritual, irmãos, hoje em dia é cada vez mais difícil. O que tem acontecido? Nós estamos com uma mente cada vez mais humana e preenchida por um evangelho humanista, em que se tira o poder do sobrenatural, se tira o poder de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, e as pessoas estão vivendo cada vez mais um Jesus boa pinta, fofinho, bonzinho, camarada, que não precisa de transformação. Venha do jeito que está, isso é o evangelho. Mas permaneça do jeito que está, é o evangelho isso? O evangelho exige o quê? Mudança, transformação, conformação com Cristo. Se nós fôssemos perguntar aqui, quem está reunindo há mais, quem conhece o Senhor há mais do que 5 anos? Acho que a Liz não, a Ana não, o resto, todo mundo aqui conhece o Senhor há mais do que 5 anos. Mais de 10 anos. Até a Luísa, mais de 10 anos. Giovana já está velha, já mais de 15 anos conhece o Senhor. Irmãos, nós há 20, 30, 40 anos, nós estamos hoje cada vez mais conformados ao Senhor do que o ano passado. Nós temos cada vez mais nos parecido com Cristo e temos sido conformados à sua imagem. Por isso que quando Pedro diz assim: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. O que está sendo dito, irmãos? E aqui eu queria ler com os irmãos a Efésios 2, 11 a 16. Efésios 2, 11 a 16. Vamos, antes de ler o 2, vamos ler Efésios 3. Efésios 3. Diz assim, Efésios 3, 17. Olhando para o coração, porque Pedro diz que Deus, então, purificou o coração pela fé. Olha o que é dito aqui, Efésios 3, 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E agora, para a gente fechar o casal aqui, vamos Colossenses 3,16. Então, o que nós vemos fala que Cristo tem que habitar no coração pela fé. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Todo mundo achou? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Uma vez que nós recebemos um novo coração, irmãos, o que deve habitar o nosso coração? Aqui nós temos 2 menções explícitas. O que deve habitar o nosso coração? Habite Cristo
E aí alguém pode perguntar, como que Cristo habita no meu coração? Pela palavra. Se a palavra habitar o meu coração, que a palavra é viva, é espírito e vida, Cristo estará habitando em meu coração. Por isso que cada vez mais nós somos chamados a mergulharmos na palavra do Senhor. Porque quando a palavra habita no nosso coração, irmãos, nós experimentamos uma transformação e renovação da nossa mente. A maioria dos becos sem saídas que nós nos encontramos se dá por conta do quê? A ausência da palavra de Cristo habitando no nosso coração. O que habita lá? Achismo, pessimismo, incredulidade. Os irmãos conhecem essas coisas chegando no nosso coração? Solidão, temor. Por que essas coisas habitam no nosso coração? Porque o que deveria estar ocupando espaço, nós estamos sendo negligentes em alimentar o coração. Quando nós nos deparamos numa situação difícil, o que nós normalmente fazemos, irmãos? Ficamos pensando ali como resolveu, por que eu estou vivendo aquilo, mas a busca pela palavra do Senhor normalmente tende a demorar. E isso dá espaço para nós ficarmos cada vez mais ansiosos, angustiados. Alguns chegam até num estado mais agudo de estafa, de depressão, porque se vê como se estivesse sozinho, ao passo que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Mas o que compete a nós fazermos, irmãos? Buscarmos a palavra do Senhor e a comunhão com o Senhor para habitar o nosso coração. A ponto de nós estarmos fortalecidos e podemos, como o texto diz aqui, a ponto de instruir e aconselhar. A ponto de nós estarmos louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. Quando nós formos buscar conselho com os conselheiros, nós esperamos que os nossos conselheiros estejam cheios da palavra do Senhor. Para estarem com sabedoria nos aconselhando. E se o conselho for contra a palavra do Senhor, aqui, irmãos, há 3 pontos que nós precisamos entender. Quando alguém fala a palavra de Deus, precisa passar por 3 crivos. Primeiro crivo, precisa ser bíblico. O ensino precisa ser bíblico. Precisa estar obrigatoriamente na palavra de Deus. 2, precisa ser harmonioso com todo o conselho ou com toda a palavra de Deus. Ou seja, os versículos precisam conversar. Há pessoas que pegam um versículo, trazem um ensino com base num único versículo, e este ensino desse versículo não conversa com os demais. Não bate. Para essa doutrina ou esse ensino se sustentar, eu preciso abrir mão de versículos. Irmãos, se uma doutrina para ser sustentada precisa abrir mão de um versículo, não deve ser ensinado. Porque não está de acordo, não está harmonizado com toda a palavra. Precisa ser bíblico, precisa estar harmonizado com toda a palavra de Deus. E qual que é o terceiro ponto? Precisa produzir paz no corpo de Cristo. Já viu esse versículo com os irmãos? Efésios, né? Eu anotei aqui. Seja a paz de Cristo que habite. Efésios, né? Filipenses? Não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Colossenses, Efésios, né? Colossenses, achou?
Colossenses, então. 3,15. Obrigado, Jonas. Colossenses 3,15. Vamos ler juntos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, ou seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. Colossenses 3,15. A paz deve dizer se o que está sendo ensinado, se quando nós ouvimos o ensino, traz paz. Aí nós precisamos pensar assim, mas e se eu tiver paz e o outro não? Ou você já viu dois conselheiros, um diz o que eu não quero ouvir, e o outro diz exatamente o que eu quero ouvir. Qual que eu vou falar que foi Deus que mandou falar comigo? Aqui, ó, Deus falou comigo por meio da boca desse irmão. Por quê? Porque falou exatamente aquilo que eu queria ouvir. Mas o que o texto diz assim, que quando um ensino é dado, ele precisa gerar paz. E olha como ele fala assim, essa qual se refere à paz. Também foste chamados em um só corpo. O ensino, quando procede do Espírito Santo, ele traz paz no corpo de Cristo. Quando alguém ensina, irmãos perdem a paz, ficam agitados, traz confusão, que foi o caso que nós estamos vendo aqui. Quando vieram dizer que precisava circuncidar, o que aconteceu com o corpo de Cristo? Houve paz, irmãos? Contenta. Os irmãos perderam a paz e foram buscar os conselheiros. E aí nós finalizamos agora, vamos chegar então na parte final, versículo 10. O que é dito? Vamos ler juntos? Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. Irmãos, Pedro, movido por uma grande sinceridade, diz assim, irmãos, estou aqui colocando na linguagem do Alex, tá? Linguagem de hoje. Pedro olhou para os irmãos e falou assim, vamos falar a verdade entre nós? A questão de cumprir a lei, nem nossos pais cumpriram. Aí todo mundo falou, é verdade, nossos pais não cumpriram. Aí Pedro falou para eles, e nem nós mesmos cumpríamos a lei. Porque é isso que Pedro está falando, não é isso? Nossos pais não cumpriram. Nós não cumprimos. Pedro estava 100% sendo sincero. E agora nós queremos colocar um jugo neles para que se circuncidem e cumpram a lei de Moisés, se nós não conseguimos fazer isso. Na verdade, o que Pedro está dizendo é o seguinte, nós sabemos que a lei nunca foi capaz de salvar ninguém, e ninguém é salvo pela lei. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Alguém tem dúvida aqui, irmãos? Nós somos salvos pela fé em Cristo. E Pedro fala algo assim, estarrecedor, porque a princípio seria só uma questão doutrinária. Não. Pedro diz assim, agora, pois, por que tentais a Deus? O que isso significa? Pedro está dizendo, vocês estão indo a Deus com espírito de incredulidade e desobediência. Porque quando Jesus ensinou que nós deveríamos fazer, ele disse que era o batismo e não a circuncisão que deveria ser ensinado aos novos convertidos. Ide e batizai. E que deveriam ouvir o ensino de Jesus e não o ensino de Moisés. Agora vocês estão litigando com Deus, dizendo que a salvação em Cristo não é suficiente, trazendo Moisés para estar ao lado de Cristo, e isso vocês fazem tentando a Deus. Irmãos, como é sério o ensino errado na palavra de Deus. Eu não quero desencorajar os irmãos, pelo contrário. Ensinar o evangelho é algo de tremenda responsabilidade. E não é dado ao homem ensinar segundo as suas próprias convicções, interpretações, achismos.
O evangelho só é ensinado sob a palavra de Deus exclusivamente, dentro de todo o conselho e trazendo paz ao corpo de Cristo. Nós devemos ensinar, mas com responsabilidade, com compromisso. Pois é sério, irmãos, alguém dizer assim: eu vou te ensinar o evangelho. E Pedro aqui o tempo todo testemunhou que ele foi somente boca de Deus em Cornélio. Ele não foi o responsável pela salvação. Nós não salvamos ninguém, nós não somos capazes de mudar a vida de ninguém, nós somos somente instrumentos. Mas nós temos o compromisso de falar o evangelho bíblico, ortodoxo. O evangelho que emana puramente da palavra do Senhor. E ele termina dizendo assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. E aí encerro com os irmãos, agora sim convidando os irmãos para a gente encerrar, lendo Efésios capítulo 2, versículo 4 a 10. Efésios 2, 4 a 10. Vamos ler juntos? Vamos esperar todo mundo achar para a gente encerrar aqui juntos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para o quê, irmãos? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Atenção agora, vamos ler fortes o 8 aqui. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos feitura dele, até o 10, vamos lá. Criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Pulei o 9? Pulei o 9. Na verdade... Então, deixa eu abrir aqui, irmãos, porque eu copiei aqui, tem o 9. Então, o 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Entenda que obras, a fé, a circuncisão. A circuncisão pode salvar alguém, irmãos? Cumprir a lei de Moisés pode salvar alguém? Alguém só é salvo pela fé em Cristo Jesus. Os homens nascem salvos? Uma criança nasce salva? Davi disse, Salmo 51, 5. Em iniquidade foi concebido, no pecado gerou a minha mãe. Nós nascemos em iniquidade e em pecado. Todo ser humano nasce em iniquidade e pecado. Somente quando nós cremos no Senhor Jesus é que a graça limpa o nosso coração. Pela fé, nós recebemos um novo coração, um novo espírito. Quando Pedro testemunha isso, irmãos, Pedro está dizendo: estejam atentos de que o tempo de Moisés passou. Nós vivemos a nova aliança. E agora, nós estamos debaixo exclusivamente da graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós levamos essa mensagem entendendo a importância de nós lutarmos pela fé evangélica. Isso está no meu coração, irmãos. Nós, nesses dias finais, nesse tempo final, nós estamos sendo confrontados em nossa fé o tempo todo. O tempo todo a sociedade tem se levantado para combater a fé cristã. E nós precisamos estar cada vez mais arraigados na palavra. E estarmos dispostos a combater o bom combate. Eu fui muito ajudado na semana passada
e com esses versículos. Que às vezes a gente associa o nosso silêncio a uma atitude cristã. Mas quando a fé ela está sendo atacada, nós precisamos nos levantar e combater, ainda que seja necessário um debate e discussão. Por quê? Nós estamos aqui por causa do evangelho da fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Pedro termina, né? Aí nós vamos ver que, terminado aqui, Paulo e Barnabé voltam a dar um testemunho, entendendo o seguinte, irmãos, como nós vimos na semana passada. Possivelmente, o que Paulo relata ali em Gálatas capítulo 2, quando ele diz que esteve com aqueles que lhe pareciam os principais, Paulo está falando, olha, eu estive com os irmãos, com a Assembleia, tive em particular com Pedro, Tiago e João, expus a eles aquilo que Deus havia feito, e é o que nós vamos ver, então, na semana que vem. Mas nós temos esse momento. Paulo e Barnabé chegam em Jerusalém, os irmãos recebem com gozo, com alegria, e aí eles passam a testemunhar, mas mesmo com o testemunho, os fariseus se levantam e falam, Moisés. E aí Pedro vem e traz, e os fazem lembrados. Eu fui separado por Deus, para que os gentios conhecessem o evangelho. E Deus testemunhou, descendo o Espírito Santo. Deus testemunhou na sua vida. Quem tem o Espírito Santo aqui? Deus testemunhou na sua vida, dizendo, o coração da irmã Lourdes creu em mim. No caso, Deus falando de você, não te chamaria de irmã, te chamaria de filha, né? E agora, nós temos um testemunho habitando em nós, o Espírito Santo. E nós somos esses que estão encorajados a manter a unidade da fé, a unidade do Espírito no vínculo da paz, pleiteando, lutando pela fé evangélica. Louvado seja o Senhor. Foi fácil isso aqui para os irmãos? Foi fácil, irmãos? Viagem, confusão, contenda, diz que me disse, e reúne aqui, reúne ali. Não é mais fácil deixar virar as costas, vou viver a minha vida? Não é mais fácil comprar uma casa na praia, de frente para a praia, ler a Bíblia sozinho em casa, sem ninguém perturbando, não é? Ou sobe numa montanha, cortando a lenha ali de manhã, tomando um café, bonitinho ali, tranquilo. Não é bom isso? Mas e o chamamento? E o chamamento que há sobre nós? Quem aqui tem um chamamento, irmãos? Nós sejamos renovados no nosso chamamento e compromisso de viver a fé do Filho de Deus hoje. E nós batalharmos pela fé evangélica. E sermos cooperadores fiéis na edificação da casa de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.